Oi? Vou começar esse vídeo bordando a letra maiúscula. Eu usei esta linha, eu cortei um pedaço de aproximadamente 1,25 m. Tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as duas pontas e do outro lado essa laçada. As medidas são 15 pontos de largura por 12 pontos de altura. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. Vou começar aqui, de cima para baixo, puxo, passo por dentro desse lacinho e puxo. Vou para a minha direita, de cima para baixo, viro a minha agulha e vou de baixo para cima para a direita, fazendo 3 pontos. Aqui tem um ponto na diagonal. Vou neste pontinho aqui, ó, de baixo para cima para a direita. Agora, vou vir aqui, de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha, agora para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha e volto fechando esse ponto, de baixo para cima para a direita. Agora, vou vir aqui, ó, faço mais um ponto, de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha. Vou de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha e volto fechando esse ponto, de baixo para cima para a direita. Viro minha agulha, vou de cima para baixo para a direita. Aqui tem um ponto na diagonal, de cima para baixo para a direita. Aqui tem uma sequência de 3 pontos, vou para a direita, de cima para baixo, para a esquerda, de cima para baixo, para a direita novamente, de cima para baixo. Fiz aqui a sequência de 3 pontos, viro a minha agulha e faço mais 3 pontos, de baixo para cima, para a direita. Agora que tem mais um ponto, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita e volto fechando esse ponto de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha e volto fechando esses 3 pontos, de baixo para cima para a esquerda. Agora venho aqui, de baixo para cima para a esquerda, para a direita, de baixo para cima, para a esquerda, de baixo para cima. Viro a minha agulha, vou para a direita, de cima para baixo, viro a minha agulha, de baixo para cima, para a direita. Aqui tem um ponto na diagonal, vou vir para a minha direita, de baixo para cima. Aqui tem uma sequência de 3 pontos, vou para a direita, de baixo para cima, volto para a esquerda, de baixo para cima, viro a minha agulha e vou de cima para baixo, para a direita, viro a minha agulha, volto para a esquerda, de baixo para cima, fechando esse ponto. Ainda para a esquerda, neste pontinho de baixo para cima, faço um degrau. E vou fazer mais um ponto aqui, olha, virando a minha agulha de cima para baixo, para a esquerda. Agora eu vou fechar, voltando para a direita, de cima para baixo, direita, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Passei por trás desse ponto que já estava feito, direita, de cima para baixo, para a esquerda, de cima para baixo,
Agora eu vou fechar esse degrau, olha, saindo na carreira de baixo para a esquerda, de cima para baixo. Agora são 2 pontos, de cima para baixo para a esquerda. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a esquerda. De baixo para cima para a esquerda, nesse pontinho aqui da linha de cima. Aqui tem outro ponto em cima desse. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda. E viro a agulha novamente, indo de baixo para cima para a direita, fechando esse ponto. Aqui eu vou fazer 3 pontos na diagonal. Então, vou vir aqui, ó, para a direita, de baixo para cima. 1. Para a direita, na linha de cima, de baixo para cima. 2. E para a direita, de baixo para cima. 3. Viro a minha agulha, de cima para baixo para a esquerda. 5 pontos. Aqui tem um ponto na diagonal. Vou para a esquerda, de cima para baixo, na linha de baixo. Ainda para a esquerda, aqui neste buraquinho, de cima para baixo. Agora para a direita, de cima para baixo, saindo na linha de baixo. E agora para a direita aqui, ó, de cima para baixo. Volto fechando esses pontos, viro a minha agulha e vou de baixo para cima para a esquerda. Agora aqui, ó, de baixo para cima para a esquerda. Agora para a direita, de baixo para cima. Direita, de baixo para cima. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo, para a direita, fechando esses 5 pontos. Agora aqui, olha, para a esquerda, de cima para baixo. Para a esquerda, de cima para baixo, e esquerda, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo, passei por trás desse ponto que já estava feito, esquerda, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo, novamente de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo, de cima para baixo, para a esquerda, de cima para baixo para a esquerda. Agora eu viro a minha agulha e vou de baixo para cima para a esquerda, fechando esses 3 pontos. Agora eu entro aqui neste primeiro ponto que eu fiz, saio no avesso. Ficou assim a letra R. Viro o meu trabalho para fazer o arremate. Passo a agulha aqui por debaixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo, fazendo um nó. Passo novamente por baixo dessa linha, por debaixo do etamine, por debaixo da linha. Puxo. Vou vir aqui agora, ó, nessa linha, por debaixo da linha, do etamine e da linha. Puxo novamente e corto.
Agora, vou bordar a letra minúscula. As medidas são 7 pontos de largura por 6 pontos de altura. Eu usei esta linha, eu cortei um pedaço de aproximadamente 40 centímetros, tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as 2 pontas e do outro lado essa laçada. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. Vou introduzir aqui a agulha de cima para baixo, puxo, passo por dentro desse laço e puxo. Agora para a direita, de cima para baixo, 2 pontos. Agora, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita, viro a agulha novamente, de cima para baixo, para a direita, 3 pontos. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita, agora eu fecho esse ponto, de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, de cima para baixo para a esquerda, fecho esses 3 pontos. Fecho esse ponto aqui, de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Aqui tem uma sequência de 3 pontos, um de cima para baixo para a esquerda, um de cima para baixo para a direita, e um de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha e vou de baixo para cima para a esquerda e vou fechar esses pontos. Agora, de baixo para cima para a direita ainda de baixo para cima, agora para a esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima. Passei por trás desse ponto que já estava feito, viro a minha agulha, de cima para baixo para a esquerda. E agora, vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto que eu fiz, saindo no avesso. E está pronta a letra R. Viro meu trabalho para arrematar. Então, eu passo a agulha por baixo desta linha, puxo, passo novamente por baixo desta linha e puxo, até ficar este laço. Agora, eu passo a agulha por dentro deste laço, fazendo um nó. Passo por debaixo deste tamine, puxo, e vou passar também aqui, ó, por debaixo dessa linha, deste tamine e desta linha. Puxo e vou passar também aqui, ó, por debaixo dessa linha, deste tamine e desta linha. Puxo. Agora eu corto e assim ficou o avesso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.